Por volta de 1834, o termo cangaceiro já foi usado para se referir a bandas de camponeses pobres que habitavam os desertos do Nordeste, vestidos roupas de couro e chapéus, carregando carabinas, revólveres, espingardas e facas longas, estreitas conhecidas como peixeiras. Cangaceiro era uma expressão pejorativa, ou seja, uma pessoa que não podia adaptar-se ao estilo de vida costeira. Por essa estatura, naquela região, havia dois principais grupos de bandidos armados, frouxamente organizados: os jagunços, mercenários que trabalhavam para quem pegou o seu preço, geralmente proprietários de terras que queriam proteger ou expandir seus limites territoriais, e também lidar com os trabalhadores rurais, e os cangaceiros bandidos sociais, que tinham algum nível de apoio da população mais pobre, os bandidos sustentando alguns comportamentos benefícios, como os atos de caridade, a compra de bens para preços mais altos e dando às partes livres, bailes, e a população forneceu abrigo e as informações que os ajudou a escapar das forças policiais, conhecidos como volantes, enviados pelo governo para detê-los. História do cangaço. Consta que o primeiro homem a agir como cangaceiro teria sido Cabaleiro, como era chamado José Gomes. Nascido em 1751, em Glória do Goiato, cidade da zona da Mata Pernambucana, ele aterrorizou a sua região, mas foi somente no final que o cangaceiro ganhou forças e prestígio, principalmente com Antônio Silva, mais conhecido como Lampião. O, nor o Nordeste do Brasil viveu momentos difíceis e aterrorizantes por grupos de homens que espalhavam terror por onde andavam. Eles eram os cangaceiros, bandidos que abraçavam a vida nômade e irregular de malfeitores por motivos diversos. Alguns deles foram impedidos pelo despotismo das mulheres poderosas. Lucas Evangelista agiu na região da cidade de Feira de Santana, na Bahia. Entre 1828 e 1848, ele e seu bando de mais de 30 homens roubavam viajantes e estupravam mulheres. Foi enforcado em 1849. Os cangaceiros conseguiram dominar o sertão durante muito tempo, pois era protegido de coronéis, que se utilizavam dos cangaceiros para a cobrança de dívidas, entre outros serviços sujos. Um caso particular foi o do Januário Garcia Leal, o Sete Orelhas, que agiu no sudeste do Brasil no início do século XIX, tendo sido considerado justiceiro e honrado por uns e cangaceiros por outros. No sertão consolidou-se uma forma de relação entre os grandes proprietários e seus vaqueiros. A base dessa relação era a fidelidade dos vaqueiros aos fazendeiros. O vaqueiro se disponibilizava a defender, de mãos armadas, os interesses do patrão. Como as rivalidades políticas eram grandes, havia muito conflito entre as poderosas famílias, e estas famílias se cercavam de jagunços com o intuito de se defender, formando assim verdadeiros exércitos. Porém, chegou o momento em que começaram a surgir os primeiros bandos armados, livres do controle dos fazendeiros. O cangaço, em sua forma de banditismo, foi um dos últimos movimentos do Brasil de luta armada e de classe pobre que dominou por um longo período de tempo o Nordeste brasileiro. Virgulino Ferreira, conhecido como Lampião, foi um dos maiores líderes da história do movimento armado independente do Brasil. Os cangaceiros atingiam tanto pessoas pobres como ricas. Porém, o espírito de liberdade e independência demonstrada pelos integrantes desse grupo, ao infligir as normas da sociedade, iludiam e fascinavam os demais habitantes das regiões do sertão nordestino.
Muitos desses cangaceiros utilizavam dessa imagem de instrumento de justiça social para justificar seus crimes. A extinção desse fenômeno social foi consequência, sobretudo, da mudança das condições sociais no país, das perspectivas de uma vida melhor que se abriu para a massa nordestina com a imigração para o sul, e das maiores facilidades de comunicação, entre outros fatores. Os traficantes das grandes favelas brasileiras roubam e matam criando seus próprios protocolos e leis em seus locais de dominância característica, que era semelhante à dos cangaceiros nordestinos. Foram os cangaceiros que introduziram o sequestro em larga escala no Brasil. Faziam reféns em troca de dinheiro para financiar novos crimes. Caso não recebessem o resgate, torturavam e matavam as vítimas a tiros ou punhaladas. A extorsão era outra fonte de renda. Essas características são evidentes das favelas, quando relacionadas às milícias. Os cangaceiros corrompiam oficiais e autoridades civis de quem recebiam armas e munição, um arsenal bélico sempre mais moderno e com maior poder de fogo que aquele utilizado pelas tropas que os combatiam.